semestre. Eu me chamo Janaína, sou aluna do doutorado do Programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre aqui da UFMG. Estou colaborando aí com a disciplina de Ecologia e Conservação de Riachos de Cabeceira, coordenada aí pelo professor Marcos Calisto. E vou falar com vocês hoje sobre a abordagem de condições de referência. Para falar sobre esse assunto, né, eu estou trazendo aí o sumário da aula, onde eu vou trazer os conceitos principais que a gente precisa assimilar. Vou falar um pouco de como definir condições de referência, apresentar um estudo de caso sobre o tema, as conclusões da aula e também vou trazer algumas referências aí que são fundamentais para quem quiser se aprofundar no tema. A primeira coisa que a gente precisa entender é o desafio do monitoramento de impacto ambiental em ecossistemas aquáticos, né? Existem diversos, tipos de distúrbios antrópicos que causam alterações na comunidade biológica, nas condições ambientais, físicas e químicas, né? Os hábitats físicos também dos rios e riachos. E o maior desafio não só é monitorar, mas dar um diagnóstico sobre esses ecossistemas. Porque para que a gente dê um diagnóstico, a gente precisa ter um parâmetro, né? Ou uma referência do que seria um ecossistema saudável, por exemplo, em boas condições ambientais. E aí é por isso que eu entro no tema aqui das condições de referência. Eu estou trazendo aí o conceito de Hughes e Omenick, de 1986, e que eles falam, né, que os riachos em condições de referência são aqueles que apresentam um mínimo distúrbio antrópico, eles representam, né, uma região a qual ele está inserido, e eles têm uma finalidade, que é justamente a de servir como controles em avaliações ambientais, né, em diagnósticos ambientais, ou seja, a nossa referência, o nosso parâmetro do que seria um ecossistema saudável. E também eles podem servir como um modelo ou uma meta para futuros programas de restauração de ecossistemas. Ou seja, são um conjunto de riachos que representam aquilo que a gente quer alcançar quando a gente está fazendo, por exemplo, uma medida de restauração fluvial. Mas além, né, desse conceito amplo que eu estou trazendo, existem variações de terminologias que aí foram propostas, né, aqui por esse artigo do Estuda de 2006, em que ele traz diferentes termos para destrinchar o conceito de condições de referência. O primeiro deles é o Minimally Disturbed Condition, ou seja, a condição de mínimo distúrbio. Esses ecossistemas em mínimo distúrbio, eles estão muito próximos do que seria uma condição prístina, ou seja, aquela condição onde há ausência total de impacto antrópico. Hoje a gente já sabe que mesmo nos lugares mais remotos do planeta Terra, os ecossistemas aquáticos eles já são influenciados pela ação da ação do homem. Isso por conta das mudanças climáticas, emissão de metais pesados, né, na atmosfera. Então, essa condição prístina, ela já não existe mais. Então, o que a gente trata aqui é de uma condição muito próxima do natural, do nativo ou do prístino, né, que seria a ausência de distúrbio humano. Mas também existe o que a gente conhece como Least Disturbance Condition. Esse conceito, ele está colocado aí como aquilo que está disponível dentro de uma região como o melhor possível. Então, dentro de um contexto, vou dar um exemplo, de um distúrbio de uma zona urbana, né, onde você tem vários riachos extremamente impactados por canalização, esgoto, tudo mais, o que seria um riacho em least disturbed condition, vamos dizer assim, né, nesse conceito,
possivelmente seria um riacho que está inserido dentro de um parque urbano nessa cidade que a gente está falando aqui. Então, ele é a melhor condição possível para esta região. E também existe aí o conceito de Best Attainable Condition, que é a melhor condição possivelmente alcançada, que seria o que, dentro aqui desse diagrama, mostra o que a gente poderia, talvez, a partir de um manejo desses ecossistemas, a gente alcançar. Então, se a gente tem, inclusive, metas ou riachos em least disturbed condition ou minimally disturbed condition, como uma referência para a gente pode realizar manejos de um rio para tentar alcançar, né, aquilo que seria a melhor condição possível para aquele riacho que foi impactado, tá bom? Então, seguindo aqui, eu tô trazendo 3 fotos para vocês de riachos que estão, né, para o nosso conceito aqui, talvez, né, a nossa vivência, que estão em condição de preservação, né? A gente tem um riacho aqui que corta aqui uma floresta umbrófila, né, bem densa, com águas cristalinas, né? A gente tem uma foto aqui de um rio que tem uma conformação aqui de rochas, né, de matacões, seixos grandes, possivelmente aqui dentro de uma floresta temperada, sem um distúrbio direto. E a gente tem aqui um rio cortando uma região mais árida, né, mas também com aparentemente ausência de distúrbio humano. Eu posso dizer que todos esses rios, eles são rios em condições de referência? E eu vou dar um tempo para vocês refletirem sobre essa pergunta, porque isso, na verdade, depende. Eles são referência em relação a quê? E essa pergunta, ela tem justamente a ver com aquele conceito do Bailey, aliás, aquele conceito do Hughes e do Omenick, que fala que um riacho em condição de referência, ele tem que ser representativo para uma determinada região. Então, esse rio em condição aqui, né, este rio preservado, mas numa região árida, ele não pode ser referência se eu estiver avaliando riachos, por exemplo, que sofrem distúrbio, uma região de Mata Atlântica. O contrário poderia ser dito. Eu não posso considerar este rio que está cortando uma mata umbrófila como referência se eu estou avaliando riachos impactados na Caatinga do Brasil. Então, por isso que é muito importante que a gente entenda o conceito de ecorregião ou de região. Então, o que é uma região? A região ela é uma tentativa de sintetizar ou integrar variáveis geográficas-chave para revelar áreas que são mais homogêneas dentro de um espaço. Então, né, por exemplo, esse trabalho aqui publicado por Dinister, ele aponta uma proposta aqui de ecorregiões globais. Então, a partir de várias camadas e várias variáveis de uso e ocupação do solo, né, geologia, né, o tipo de cobertura vegetal daquela região, clima, precipitação, sobrepondo todas essas camadas, ele conseguiu chegar aqui em uma proposta de diferentes parcelas aqui, ou regiões, que são mais homogêneas entre si e que diferem das outras porções. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, dentro da região amazônica, que ele propõe mais de uma ecorregião e que tem cores mais parecidas, né, intuitivamente, mas que são também muito diferentes dessa cor alaranjada aqui, que representa uma savana tropical, que é o Cerrado brasileiro que a gente conhece. Mas também eu posso dar um exemplo aqui, ó, das ecorregiões propostas aqui pelo EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental norte-americana, em que eles têm, né, propõem diferentes escalas espaciais, inclusive, ou seja, eles conseguem
produzir mapas de ecorregiões mais refinados, a depender da escala de trabalho que a gente está usando, onde ele delimita aqui regiões que são, no espaço, elas são mais homogêneas entre si. Então, quando a gente está considerando os biomas, que é um tipo de região, né, a gente não pode utilizar um riacho de referência, né, minimamente perturbado, ou então em condições naturais da região da Caatinga, a gente não pode utilizar eles como referência para fazer um monitoramento em riachos de Mata Atlântica ou riachos da Amazônia, ou mesmo do Cerrado, né? Então, isso é um princípio básico do conceito da abordagem de condições de referência. Agora, eu vou incluir, né, um nível a mais de complexidade nesse tema, que tem a ver com o próprio contexto dos riachos, né, dos ecossistemas hídricos como um todo. Os riachos, né, eles estão incluídos dentro de uma bacia hidrográfica, né, que é uma conformação geológica, né, do relevo e tudo mais, que formam diversos cursos d'água, né, como tem aqui nessa figura aqui, né? Então, uma mesma bacia hidrográfica tem diversos riachos. Só que nem sempre a bacia hidrográfica inteira ela vai apresentar as mesmas condições ambientais, né? Quando a gente pensa em rios, né, como o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, né, que são rios que cortam países ou cortam estados inteiros, né, em dimensões continentais, a gente sabe que eles vão apresentar condições ambientais naturalmente distintas, né? O Rio Amazonas, a bacia do Rio Amazonas possui aí rios naturalmente com águas escuras, outros naturalmente com águas brancas, outros naturalmente com as águas claras, né? Então, a gente precisa considerar essa variação natural que existe inserida dentro de uma bacia hidrográfica. Então, seria errôneo, né? Estou trazendo esses dois trabalhos aqui que discutem muito bem esse assunto, mas seria errôneo nós utilizarmos riachos em condições de referência, riachos minimamente perturbados, de forma indiscriminada, por eles estarem dentro de uma mesma bacia, para poder fazer um monitoramento de um rio que também está inserido nessa mesma bacia hidrográfica. Então, a gente precisa delimitar ecorregiões dentro das bacias hidrográficas, se houverem, para que a gente consiga selecionar riachos em condições de referência que sejam coerentes com o tipo de condições ambientais que existem dentro daquela bacia. Então, aqui nessa figura, né, vamos imaginar aqui que essa nuvem aqui branca, ela seja um outro tipo de cobertura que existe nessa bacia. Se a gente pensar, por exemplo, no Rio São Francisco, ele percorre regiões de Mata Atlântica, regiões de Cerrado e regiões de Caatinga, até desaguar no Atlântico. Então, a gente precisa definir as ecorregiões inseridas dentro de uma bacia, primeiramente, para que a gente possa, então, selecionar riachos e condições de referência que representem aquela região específica, ou aquela ecorregião específica. Então, aí, quando a gente vai fazer esse diagnóstico ambiental, né, e a gente precisa definir a priori as nossas condições de referência, o que vai ser nosso parâmetro, nós precisamos entender também que cada riacho ele é único e ele apresenta uma composição de espécies que varia, mesmo quando eles estão inseridos dentro de uma região muito parecida, né? Então, pegando o exemplo aqui dessa bacia hidrográfica, que apresenta duas ecorregiões, vamos imaginar que aqui é uma região de Cerrado e aqui é uma região de Mata Atlântica, né? A gente precisa entender que os riachos que estão inseridos aqui, eles vão diferir em profundidade, em largura, em sombreamento,
as espécies de peixe vão variar, ou a sua abundância de insetos aquáticos. Então, a gente precisa mensurar essa variabilidade, porque essa variabilidade, ela é uma variabilidade que a gente vai considerar como natural daquele rio, daquela referência nossa, de rios preservados numa área de cerrado, riachos de cabeceira. Então, um riacho a gente vai identificar aqui que tem uma riqueza de 10. No outro, a gente vai identificar que tem uma riqueza de espécies de 7. No outro, a gente identifica que ele tem menos riqueza, mas assim, ainda assim ele é um riacho preservado e tem uma riqueza de 5. Então, a gente precisa mensurar aqui, seja por medidas de desvio padrão, né, ou com coeficiente de variação, qual que seria uma variação esperada para aquele local. E aí, a partir do momento em que a gente vai fazer o diagnóstico, e a gente seleciona aqui um riacho que a gente quer averiguar se ele está sofrendo algum tipo de impacto ambiental, seja por uma atividade de agricultura, enfim, a gente vai fazer a coleta de um parâmetro, que seja, no caso aqui, a riqueza de espécies, a gente vai fazer a coleta nesse riacho. E o que a gente vai verificar é se o valor de riqueza identificado, mensurado nesse riacho, ele está dentro da variação natural esperada para aquela região em riachos de cabeceira. Então, se a riqueza ela estiver dentro desse valor de variação que foi estabelecido, a gente diz que esse riacho ele também está em condição de referência. Ele está próximo a uma condição de referência, ele está preservado, não está sofrendo algum tipo de impacto. Agora, se a gente faz a mensuração aqui da riqueza, e aí a gente observa que a riqueza de espécies ela foi muito menor daquilo que seria a variabilidade natural naquele ecossistema, a gente pode então dizer que esse riacho ele falhou, né? Ele não está em condições de referência, ele está sofrendo algum tipo de impacto. E aí daí a gente precisa fazer uma série de outras avaliações para entender qual que é o nível do distúrbio que esse riacho está sofrendo para se distanciar da variabilidade natural das condições de referência para aquela região. Então, aqui eu estou mostrando para vocês as etapas de seleção de riachos em condições de referência. Então, é como se fosse um script do que a gente precisa fazer para definir as condições de referência de determinada região. Essas etapas elas estão bem estabelecidas no livro de Bailey, de 2004, que eu vou deixar no final aí como referência dessa aula. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a estratificação da bacia, que a gente está de interesse, de acordo com as variáveis ambientais que são pré-determinadas, né? Como é o caso da geologia, o tipo de vegetação daquele local, a pluviosidade, né? O clima da região. Então, tudo isso, né? São variáveis que são avaliadas a priori, né? E aí, a partir disso, a gente vai criar agrupamentos. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui de uma bacia hidrográfica, os autores, eles identificaram riachos que eram mais arenosos, outros riachos que tinham mais seixos, outros riachos que eram argilosos, né? Então, eles definiram a priori as regiões que estão, né, as zonas mais homogêneas dentro da bacia e que são diferentes entre si. A partir daí, também foi definido aqui um gradiente de distúrbios antrópicos. Ou seja, a gente precisa identificar quais são os principais distúrbios que acontecem nessa bacia para que a gente consiga mensurar isso ao longo de um gradiente e identificar quais são as regiões que têm, vamos dizer assim, menor pontuação de distúrbio, né, ao longo desse gradiente. Ou seja, menos impacto humano. Então, aqui, ó, nesse gradiente aqui estabelecido, né, mensurado, que seja, por exemplo, percentual de desmatamento nessa bacia.
Então, à medida que fica mais escuro, você tem um maior desmatamento. Então, aqui ele já definiu, a priori, quais são os lugares aqui que sofrem maior impacto humano de desmatamento. E as zonas mais claras são as áreas que sofrem menos impacto. A partir disso, a gente vai definir ou tentar identificar, né, um ponto de corte do distúrbio. Então, se a gente está considerando aqui que é o percentual de áreas preservadas, então aqui estão as áreas que têm menos vegetação natural, ou seja, foram mais desmatadas, a gente consegue ver que 10% aqui dos riachos, eles não tiveram ainda um impacto muito grande do desmatamento. Ou, na verdade, eles são aqui os minimamente perturbados, considerando o contexto de desmatamento dessa bacia. E aí a gente vê que existe um ponto de corte aqui, né? Existe um ponto de corte onde, a partir daqui desse ponto, a maior parte dos outros riachos eles já sofrem um impacto muito maior do desmatamento. Então, a gente define esse ponto e diz aqui, nós vamos agora fazer o reconhecimento de campo desses riachos aqui, que estão com o menor percentual de desmatamento conhecido nessa região. Então, por isso que é muito importante a gente ter um domínio ou trabalhar com pessoas que têm um domínio de SIG, né? De mapeamento e tudo mais, para a gente poder fazer essas etapas de uma forma adequada. E agora eu vou passar para um estudo de caso, onde eu vou apresentar aqui esse trabalho que foi publicado por mim e colaboradores em 2019, em que eu abordo, né, as ecorregiões e também o conceito de stream types como formas, né, da gente entender essa variabilidade natural que existe nos riachos em condições de referência. Então, o objetivo desse trabalho, que consistiu na minha dissertação de mestrado, era de definir as condições de referência para o trecho alto do Rio das Velhas. O Rio das Velhas ele é um dos principais tributários da bacia do Rio São Francisco e ele nasce aqui em Minas Gerais, na região ali de Ouro Preto. Selecionamos, né, uma porção de território da região de Ouro Preto que englobava aí a APA das Andorinhas, né, que é uma área de proteção, e mais especificamente, né, a maior parte dos pontos que nós selecionamos, eles estavam incluídos aqui dentro de uma unidade de conservação, que aqui está marcada por esse tracejado verde. Então, a Floresta do AMI, né, que é uma unidade de conservação bem restrita, ela engloba vários rios em condições muito preservadas em relação ao que temos aí no contexto da bacia do Rio das Velhas. E aí, esse trecho alto do Rio das Velhas, ele tem uma peculiaridade que é parte da bacia hidrográfica, ela é coberta por uma porção aqui de floresta de Mata Atlântica, floresta semidecidual, que está aqui marcado em verde, e uma parte da bacia, ela compreende aqui uma fitofisionomia, né, do cerrado, que é conhecida como campo rupestre. Então, dentro da mesma bacia, nós tínhamos duas ecorregiões bem delimitadas. Então, eu queria identificar, né, os padrões de variação que aconteciam entre cada uma dessas ecorregiões, tanto do ponto de vista físico, químico, dos riachos, né, suas características de hábitat físico, como também eu queria entender as variações na composição biológica dos macroinvertebrados bentônicos, que são bioindicadores de qualidade ambiental de ecossistemas aquáticos. Então, eu queria definir as condições de referência do ponto de vista físico e químico, mas também do ponto de vista biológico dessas comunidades. E, além disso, eu queria ver se dentro de cada uma dessas ecorregiões existiam variações de outra natureza, né? Se a comunidade respondia a outras variações de outra natureza, que seria o caso da abordagem de stream type,
ou tipologias de rios. E o que essa abordagem ela leva em consideração? Ela leva em consideração, ela alia características de larga escala, que são amplamente utilizadas na abordagem de ecorregiões, que é o caso da geologia, do clima, do relevo, com variáveis locais, que tem a ver com, por exemplo, os hábitats físicos, as condições químicas da água. Então, a abordagem de tipologia, ela alia essas duas escalas espaciais de condições ambientais para tentar classificar os rios de uma maneira mais refinada. Então, seguindo aqui para a metodologia, primeiramente, né, eu precisei aplicar um protocolo para definir quais seriam os meus riachos em condições de referência para essa região do trecho alto do Rio das Velhas. E por isso eu escolhi a APA das Andorinhas, especificamente rios que estavam inseridos em áreas de preservação permanente, né? Como era o caso da Floresta Estadual do MI, mas também diversas RPPNs que tinham na região. Então, aí eu segui aqueles passos que eu já mostrei de definição de condições de referência, identificando quais eram as regiões mais homogêneas, tentando classificar aí, né, grupos, que no caso, a priori, foram os grupos de áreas de floresta e áreas de campo rupestre. E nós fizemos também um reconhecimento de campo para ter certeza tanto da condição de preservação desse rio, baseado ali nos dados de SIG, de imagens de satélite que a gente obteve, mas também para garantir que todos os pontos de coleta eles eram acessíveis e coletáveis. Depois disso, né, nós fomos a campo para fazer o levantamento dos parâmetros físicos, químicos e a coleta dos macroinvertebrados. Para isso, né, a gente aplicou aí esse protocolo, que ele é baseado num protocolo de amostragem amplamente conhecido do EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana, esse protocolo do PEC, publicado em 2006. Então, nós nos baseamos nesse protocolo, mas como os riachos da bacia aqui do Rio das Velhas eram muito pequenos, eram riachos de primeira, segunda ordem, nós tivemos que adaptar o protocolo do PEC para as condições que nós tínhamos disponíveis naquele momento, né, de coleta. Então, eu fiz essa adaptação, ela está no material suplementar, para quem quiser consultar. E aqui nós fazíamos, né, coletas em 6 transectos, dentro do mesmo trecho de riacho, de 25 metros. Então, a gente fazia amostragens de macroinvertebrados. E em cada um dos transectos, nós também fazíamos avaliações de largura do canal, profundidade, tipo de substrato e fluxo da água. E, por fim, nós fizemos as análises, né, dos dados. Primeiramente, aqui realizei uma PCA para observar se existiam agrupamentos de tipologias de riachos, considerando as variáveis de hábitats físicos e a química da água. Então, eu quis entender se existiam tipologias baseadas aí numa abordagem, né, aplicando aí uma PCA. E depois apliquei aqui teste TESE, a nova, e apliquei uma NMDS para avaliar diferenças na riqueza, a abundância e a composição de espécies, tanto entre ecorregiões de campo rupestre e floresta, como também entre as tipologias que eu observei a partir aqui da minha classificação baseada na PCA. Então, como resultado principal que eu posso trazer para vocês aqui nessa aula é que, a partir de uma PCA, onde a gente aqui tem, né, no eixo X aqui, a gente tem o componente 1, né, o componente principal 1 da PCA, e no eixo Y aqui nós temos o componente principal 2. Somados esses componentes aqui, a gente tem uma explicação de 45% da variação dos dados que a gente coletou, né, de físicos e químicos desses riachos, das características desses riachos. Nós observamos que
O eixo 2 aqui da PCA, ele dividiu os riachos em dois grandes grupos, que são os riachos localizados nas áreas de campos rupestres, né, que são aqui esses que tem uma bolinha, e eu também chamei eles de riachos tipo 1. Então, esse grupo aqui de riachos, né, de campo rupestre, eles eram caracterizados especialmente por ter uma alta profundidade do canal. Então, todos os outros riachos eles tinham profundidades menores, né, do outro grupo. Então, os outros riachos do grande grupo aqui são os riachos que estão inseridos nas áreas de floresta. E eles tinham caracteristicamente menor profundidade, alta turbidez da água, sólidos totais dissolvidos na água, e também maior oxigênio dissolvido na água. Então, essas três variáveis aqui, né, profundidade, sólidos totais e oxigênio, elas dividiram os riachos do ponto de vista das variáveis locais, considerando aí também os grupamentos de ecorregião, de campo rupestre e de floresta. Porém, quando a gente também olha para a PCA, a gente observou que os riachos que estão aqui nas florestas, eles foram subdivididos, considerando as variáveis ambientais locais, em dois grupos, que a gente chamou aqui de tipologia 2 e tipologia 3. E basicamente, o que a gente conseguiu observar é que dentro das florestas existiam dois grandes tipos de riacho, que eram os riachos com maior profundidade do canal, seixos no seu fundo, então uma granulometria mais alta, maior velocidade da água e maior cobertura de dossel. Enquanto que os riachos do tipo 2, eles eram menor em largura, menor em profundidade, tinham um substrato de fundo fino, com areia e silt, e também menos cobertura de dossel aqui. Isso a gente pode observar nos eixos da PCA, na PCA 1, em que você tinha aqui o tipo 3, ele era caracterizado justamente por maior velocidade de fluxo, maior largura, maior percentual de seixos, enquanto que os riachos do tipo 2, eles tinham aí mais substratos finos, mais concentração de nitrogênio na água também. E aí, a partir dessas divisões que foram baseadas tanto nas características de larga escala que definiram aí as minhas ecorregiões a priori, campo rupestre e floresta, mas também baseado nas tipologias aqui da minha PCA com as variáveis locais, eu consegui definir esses três grupos e testei como que a minha comunidade biológica, que eram os macroinvertebrados bentônicos, que são indicadores de qualidade ambiental, como que eles respondem a essas variáveis ambientais. E se eles responderem de forma coerente, ou se as comunidades elas diferem entre as tipologias e também entre as ecorregiões, eu devo me basear nessas tipologias e nessas ecorregiões para poder definir condições de referência mais refinadas. Então, considerando aqui, primeiro, a NMDS, cada ponto aqui desse meu plot representa um riacho, com uma tipologia diferente. A comunidade bentônica, ela respondeu a essas classificações que foram criadas. E aí a gente pode observar aqui, ó, que a comunidade do tipo 2, a comunidade bentônica tipo 2, ela está mais aglomerada, ou seja, ela é mais semelhante entre si, a sua composição taxonômica. Enquanto que as comunidades aqui do tipo 3, que também são comunidades de floresta, elas também estão mais próximas entre si, ou seja, a sua composição é mais semelhante também. E a comunidade que habita campos rupestres, que também é do tipo 1, elas também se separam, se diferem dos quadrados. Então, ela também tem uma composição que se reflete nessa classificação que eu criei. Em relação à riqueza e abundância, o que nós podemos observar é que
Se a gente considerar apenas as classificações de ecorregiões, ou seja, considerando as variáveis de larga escala, ou seja, as variáveis de floresta, né, tipo a minha categoria de floresta e a minha categoria de campo rupestre, nós não observamos diferença significativa na riqueza nem na abundância. Então, considerando apenas a classificação baseada em ecorregiões, a minha comunidade bentônica, que é a minha indicadora de qualidade ambiental, ela não responde bem a essa classificação. Ela não consegue identificar, não, a gente não consegue perceber a partir da riqueza e abundância diferenças que reflitam essas variações de larga escala. Enquanto que, quando a gente considera as tipologias, ou seja, tipologia 1, que é justamente aqueles riachos que estão inseridos em campo rupestre, a tipologia 2, que são os riachos menores, com esse tipo aqui de características, e a tipologia 3, que são os riachos em floresta com esses tipos de características, nós percebemos que a comunidade ela responde melhor a essas classificações. E o que a gente observou é que os riachos de referência localizados nas áreas de floresta e que são menores, com menor cobertura do céu, mais sedimento fino, eles apresentaram maior riqueza e maior abundância. Ao passo que os riachos tipo 3 e tipo 1, riacho de floresta maior e o riacho tipo 1, que é o riacho de campo rupestre, eles não diferiram significativamente, tanto em termos de riqueza, como em termos de abundância de espécies. Então, eles parecem entre si, apesar de que, como eu mostrei no slide anterior, a composição ela diferiu. Mas, se a gente considerar apenas a riqueza e a abundância, elas são semelhantes. Riachos de floresta e riachos de campo rupestre. Então, para vocês perceberem como que as classificações, né, elas têm um certo nível de complexidade e a gente precisa buscar entender quais seriam as classificações mais vantajosas e que apresentem uma distinção coerente ou que tem uma significância ecológica coerente com aquilo que a gente está trabalhando. Se eu quero ter uma referência de riachos no trecho alto do Rio das Velhas, eu devo considerar o tamanho dos riachos e a cobertura do dossel e o tipo de substrato para não chegar a parâmetros, né, ou indicadores ecológicos errôneos, porque ecologicamente esses dois riachos, mesmo estando inseridos numa região de floresta, eles apresentam comunidades distintas. Então, para concluir, né, eu queria só ressaltar a importância da gente definir condições de referência para que a gente tenha diagnósticos adequados no monitoramento dos ecossistemas aquáticos, para que a gente consiga também definir metas mais adequadas, caso a gente queira restaurar um ecossistema que está impactado e tentar se aproximar ao máximo de uma condição de referência que seja ecologicamente coerente com aquela região a qual o riacho está inserido, e também ressaltar a importância da gente fazer estudos como esses dentro de um cenário aí em que a gente tem ameaças constantes sobre os ecossistemas aquáticos. Então, é importante a gente conhecer quais são as condições de referência, e existe uma urgência nisso, visto que os riachos estão cada vez mais sendo perturbados e perdendo essa condição. Cada vez mais é mais raro encontrar condições de referência em riachos, inclusive especialmente em ecossistemas tropicais. Então, ressalta a importância desse tipo de estudo aqui. Para finalizar, vou indicar aqui essas referências, né? Tem esse trabalho que eu apresentei, mas também a gente tem o trabalho da minha colega Isabela Martins, que realizou também uma definição de condições de referência para a região do Cerrado, no Triângulo Mineiro. E também aqui esses artigos aqui que são clássicos e muito importantes para esse tema.
Além disso, eu destaco aqui esse livro do Bailey, que ele tem toda uma metodologia bem descrita para a gente definir condições de referência em ecossistemas aquáticos de água doce. Por fim, muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição através desse e-mail.